Olá, eu me chamo Jefferson Oliveira. Atualmente moro na cidade de São Paulo, mas o relato que eu irei contar aconteceu na Bahia, exatamente no distrito de Itaitu, aonde todos os anos eu passo minhas férias lá, na casa dos meus avós. Resolvi contar esse relato pela primeira vez, após 10 anos do acontecido. O lobisomem da velha estrada de Itaitu. O ano era 2013 e eu tinha 17 anos. Eu amava ir para a casa dos meus avós para passar minhas férias lá, pois lá minha avó fazia uns bolos maravilhosos. Meu avô gostava de me levar para caçar com ele. Esse era o meu maior passatempo. Brincava de gude, soltava pipa, fazia de tudo. Para mim era um paraíso, pois eu esquecia um pouco da cidade grande. Diferente do interior, é muito movimentado e muito barulhento. Já lá é um clima muito mais calmo, os passarinhos cantando e apenas ouvindo o som do vento balançando as árvores. Eu tinha um amigo que morava ali próximo. Era um outro distritozinho do lado que chamava Corró. Para eu ver ele, eu tinha que atravessar uma pequena estrada de chão que ligava os dois distritos. Esse meu amigo chama-se Fernando. Às vezes ele vinha ficar comigo na roça dos meus avós e outras vezes eu ia ficar com ele na casa dos seus pais. Ele era o meu único amigo. Por conta disso, fazíamos tudo juntos. E em uma sexta-feira, eu chamei Fernando para ir caçar comigo e o meu avô. E Fernando então falou que iria vir. O meu avô preparou tudo para quando for umas 6 horas da tarde, nós saímos para a caçada. Quando foi 5 horas, Fernando chegou. Preparamos tudo e fomos para o mato. Lá, o meu avô entrou em uma parte da mata onde ele deixava algumas armadilhas para ver se nenhum bicho tinha caído dentro delas. Ao chegar em uma das armadilhas, nós se assustamos, pois tinha um bicho lá que ele estava todo estraçalhado, como se algo ou algum animal tivesse estraçalhado aquele bicho por pura maldade e não para comer. O meu avô achou aquilo estranho, pois geralmente quando alguém ataca a caça, ou leva ou come. Mas dessa vez não. Mas o meu avô ignorou aquilo e falou para nós entrarmos mais para a mata, que nós íamos fazer uma espera ali, para ver se conseguia pegar algum bicho. E foi escurecendo e nada de nenhum animal passar. Nenhum tatu, nenhum teiu, nada. Ouvimos o barulho do mato se mexendo. Até que passado mais ou menos umas 2 horas, nós vimos uns passos de alguém vindo em nossa direção. Era algo pesado, pois as pisadas chega e estremeciam o chão. Até que a uns 100 metros da gente, nós conseguimos ver uma silhueta de uma pessoa. Só que era uma pessoa toda deformada, bastante alta e com os braços que pareciam que arrastavam o chão. O meu avô então chamou a tal pessoa, até que aquela pessoa ou aquele bicho parou e ficou como se estivesse encarando a gente. Até que do nada ouvimos um tiro e aquele ser saiu correndo para dentro da mata. Nós o perdemos de vista. De repente, passa correndo por a gente um caçador. E nós perguntamos para ele o que tinha acontecido. E ele, já bastante ofegante, falou que aquela pessoa, ou sei lá o que, tinha invadido a fazenda dele e matado alguns animais. Por conta disso, ele foi atrás daquela fera, mas infelizmente não conseguiu acertá-la. Então, o meu avô resolveu voltarmos para casa e chamou o caçador para ir conosco, para ele não precisar voltar sozinho naquela mata, pois o meu avô já desconfiava que poderia ser um lobisomem. No meio do caminho, já saindo dentro da mata, nós vimos aquela fera entrando para dentro de uma das casas abandonadas que tinha ali perto de Itaitu. Aquele caçador, com bastante raiva, falou que iria lá para matar aquele bicho. O meu avô pediu para ele não fazer isso, que era melhor nós irmos para casa e no outro dia ir lá ver essa fera. E aí, meu avô iria se equipar mais e poderia até ajudar aquele caçador. Ele olhou para meu avô e topou, então fomos para casa. Chegando em casa, minha avó já perguntou o que tinha acontecido, que nós voltamos tão cedo. Então, o meu avô explicou à minha avó o que tinha acontecido e pediu para ela fazer um café, pois estavam com visita. Sentamos na varanda da casa dos meus avós e o meu avô falou com o caçador e explicou que aquele ser que nós tínhamos visto dentro do mato não era uma pessoa,
e sim um lobisomem. Mas aquele caçador não quis acreditar no meu avô. Falou que não acreditava nesse tipo de coisa. E o meu avô falou que era melhor ele deixar de cabeça dura e ouvir quem tinha experiência. Mas aquele homem, ainda duvidando, falou que só acreditava vendo. E o meu avô falou: amanhã você verá. E ali mesmo tomamos um café e meu avô preparou uma rede para o homem deitar. Para no outro dia, à noite, nós íamos lá, atrás desse tal lobisomem. Ao amanhecer o dia, o meu avô começou a preparar as coisas. 3 facões e algumas bate-buchas que ele tinha lá na roça. E o homem então falou para nós irmos na fazenda dele, que lá ele tinha mais armas. E nós fomos lá. Chegamos na fazenda desse homem e começamos a pegar alguns armamentos, para quando fosse a noite, nós caçarmos aquela fera. E o meu avô tentou me convencer de várias maneiras para eu não ir, que era bastante perigoso. Mas eu implorei, pois eu era doido por essas coisas. Sempre fui fascinado pelo sobrenatural. Então meu avô falou que eu poderia ir, mas não ia entrar na casa, apenas iria ficar na estrada de frente da casa. E o dia passou. Quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, nós fomos lá para a estradinha, aonde ficava a casa abandonada que o tal lobisomem entrou. Fizemos ali uma mini espera, para ver se o lobisomem iria sair de lá ou entrar para dentro da casa. Ao passar algumas horas, nós já estávamos entediados, pois nada e nenhum barulho. Até que nós começamos a ouvir uns gritos bastante altos de alguém que parecia que estava apanhando muito. Do nada, uma das portas é arremessada da casa. Um ser negro, de mais ou menos uns 2 metros de altura, sai de dentro da casa. Eu não sei como, mas parecia que ele sabia que nós estávamos ali, pois ele olhou em nossa direção e se abaixou, até que ele deu um pulo e ficou em nossa frente, e caiu perto da gente. Meu avô, sem pensar 2 vezes, meteu um chumbo na fera, e o caçador também. Nesse momento, o lobisomem começou a gritar bastante. Era um grito tão alto que meus ouvidos começaram a doer. O lobisomem então voltou para dentro de casa, correndo. E o meu avô e o caçador correram atrás dele e entraram para dentro da casa. Foi aí que o silêncio tomou conta. Eu não conseguia ouvir nada. Nem a fera, nem o meu avô e muito menos o caçador. Eu comecei a entrar em desespero, pois eu não sabia o que tinha acontecido. Até que eu resolvo ir até a casa para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na porta da casa, aquela fera pulou em cima de mim e o meu avô meteu na facãozada nele. Foi aí que, já bastante ferida, a fera conseguiu sair e entrar para dentro do mato. O meu avô não quis saber de ir atrás dela, pois queria saber se eu estava tudo bem. E eu falei que sim, que ela apenas tinha me derrubado, mas eu não sofri nenhum ferimento. E então eu perguntei para o meu avô o porquê ficou aquele silêncio. E o meu avô falou que quando entrou para dentro da casa, não viu mais nada, nenhum rastro. Mas quando eu cheguei na porta da casa, aquele ser estava se segurando no telhado da casa pela parte de dentro, e por isso eles não acharam a fera. Então resolvemos voltar para casa. Chegando em casa, contamos tudo para minha avó, e ela já foi preparando as folhas para fazer uma reza em nós 3. Depois desse dia, nunca mais ouvi falar sobre o lobisomem, e muito menos se achar algum corpo por aí. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se não matou, aleijou.